Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa. Hoje, dia 4/5/2020, segunda-feira, nós faremos a correção das atividades propostas na aula anterior, bem como a revisão dos conteúdos para que vocês possam fazer a atividade avaliativa. Prestem muito atenção para que vocês consigam cumprir esta tarefa avaliativa com bastante êxito, dedicação. Vamos lá. Acompanhe atentamente comigo e qualquer dúvida estarei aqui à disposição de vocês. No número 1, nós temos uma fábula de Esopo. Você deve fazer a leitura desta fábula para depois responder às questões propostas. Fábula intitulada O Sol e as Rãs. No verão, celebravam-se as bodas do sol. Todos os animais alegravam-se com isso, e contentes também estavam as rãs. Mas uma delas disse: ó tolas, por que estão contentes? Com efeito, se sozinho o sol já seca todo o lodo, caso se case e gere uma criança semelhante a ele, o que de mal não teremos de sofrer? Muitos, tendo a cabeça oca, alegram-se com coisas que não trazem alegria. Esta é a moral da fábula em estudo. Texto bem curto, texto narrativo. Então, a fábula é uma narrativa que apresenta um ensinamento moral. Essa fábula de Esopo, o que ela nos ensina? Percebam que esta fábula nos ensina que muitas das vezes damos importância às coisas que não nos trazem alegria, felicidade, prazer e esquecemos de coisas simples do cotidiano, do dia a dia, que trazem o verdadeiro significado e sentido da felicidade para as nossas vidas. Já a letra B, nós vamos observar que este texto é bem curto. Portanto, o autor selecionou muito bem as palavras para contar essa história de forma objetiva e clara. Nós vamos identificar quantas orações há em cada frase, cada enunciado. Para isso, você deve identificar os verbos ou locuções verbais presentes nessas frases, nesses enunciados. Porque uma oração, ela gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos lá? No primeiro enunciado. Todos os animais alegravam-se com isso e contentes estavam as rãs. Nós temos aí dois verbos, o verbo alegrar e o verbo estar. Então, nós temos duas orações. Portanto, trata-se de um período composto. Já o segundo enunciado, a segunda frase, diz assim: com efeito, se sozinho o sol já seca todo o lodo, caso se case e gere uma criança semelhante a ele, o que de mal não teremos de se sofrer? Percebam que eu deixei em destaque os verbos presentes nessa frase. Seca, case, gere, teremos e sofrer. Então, nós temos 5 formas verbais. São 5 orações. Também trata-se de um período composto. Já o último enunciado, a última frase, é bem curta. Só tem o verbo celebrar. No verão, celebravam-se as bodas do sol. Então, neste caso, como o enunciado, a frase é composta por um verbo, nós temos uma oração. E este período é classificado como um período simples. Já o 2, nós temos um poema intitulado Robinson Crusoe.
Poema é uma composição formada por versos. Cada verso é uma linha poética. Eu deixei em destaque para vocês 3 formas verbais para que vocês possam observar estes verbos, essas formas verbais, constroem, prendem e sabe, e responder algumas questões relacionadas a estes verbos, porque são orações. Oração, ela é composta por 2 termos essenciais: o sujeito, quem pratica a ação expressa pelo verbo, e o predicado, onde vai estar presente o verbo e o predicado diz respeito ao sujeito. Vamos lá. Este poema refere-se a um famoso romance de aventura, Robinson Crusoe, de um escritor inglês chamado Daniel Defoe. E no livro, o jovem aventureiro, jovem marinheiro Robinson Crusoe sofre um naufrágio. E ele vai parar numa ilha aparentemente deserta. Mas ele vai descobrir que lá vivia, habitava um nativo, a quem ele vai dar o nome de Sexta-feira. Então, Robinson Crusoe e Sexta-feira são as personagens desta obra literária. Explique por que, segundo o eu lírico ou eu poético, que é quem fala em um texto em versos, num poema, os personagens desse romance constroem nossos sonhos. Preste muito atenção. Personagens constroem nossos sonhos porque eles vivem aventuras. Preste atenção, ele naufraga, sofre um naufrágio, vai parar numa ilha deserta. Então eles vivenciam aventuras, as quais nos fazem vivê-las também. Porque nós vamos nos conectar com a história, com este texto, com esta obra literária. Ao conectarmos com esta obra, nós estaremos vivendo essas aventuras juntamente com as personagens. Na letra B, você vai reler o poema e transcrever os sujeitos das formas verbais dos verbos que estão em destaque e classificar esse sujeito. Preste muita atenção. Nós temos um sujeito que é simples, tem apenas um núcleo, um sujeito composto, que é formado por mais de um núcleo, um sujeito oculto, desinencial, implícito, que é aquele que não está presente na oração, mas nós conseguimos identificá-lo a partir da desinência verbal, da terminação do verbo. O indeterminado, que é aquele sujeito que nós não conseguimos determiná-lo, identificá-lo. E a oração sem sujeito, onde não aparece um sujeito. O sujeito é inexistente, porque os verbos são chamados de verbos impessoais. Ninguém pratica ação expressa por esses verbos. Então, observando as formas verbais, nós vamos encontrar os sujeitos destas orações no poema. Nós temos ali o verbo constrói. Quem constrói nossos sonhos? Robinson Crusoe e Sexta-feira. Temos 2 núcleos. O sujeito, então, é composto. Logo, nós temos o verbo prendem. Quem nos prendem a este homem solitário? 1000 fios. Então, fios vai ser o núcleo, um único núcleo. Nós temos aí um sujeito simples. E o último verbo sabe. Quem sabe que moramos com ele numa ilha perdida? Quem não sabe? Ele. Ele é o sujeito, ele é o núcleo desse sujeito, um único núcleo, sujeito simples. No 3, vocês terão que reescrever as frases e, no lugar da estrelinha, completar com o sujeito, mas preste muito atenção.
O sujeito de uma oração, ele deve concordar com o verbo, tá? Então, se o verbo estiver no plural, sujeito no plural. Olha a letra A. Chegaram ontem à noite. Quem chegaram ontem à noite? Eu posso colocar um sujeito no plural ou posso colocar um sujeito composto, que corresponde também ao verbo chegaram, que está na terceira pessoa do plural. Chegaram ontem à noite meus pais. Chegaram ontem à noite o presidente e a sua comitiva. Na B. No campo vivem no trabalho diário da lavoura. Quem vivem no campo no trabalho diário da lavoura? Os agricultores, os trabalhadores, pode ser os trabalhadores rurais. Na letra C, somente esta semana fomos ao concerto na praça. Eu posso empregar o pronome nós, como sujeito, ou um sujeito composto formado pelo pronome eu e um outro elemento. Observe os exemplos que eu dei. Somente esta semana nós fomos ao concerto na praça. Somente esta semana eu e meu amigo fomos ao concerto na praça. Durante horas aguardava o metrô com ansiedade. Quem aguardava? Eu aguardava, ele aguardava, o rapaz aguardava, o passageiro aguardava. Na letra E, nós vamos completar com dois sujeitos. Então, aí nós temos um período composto. Terás. Ó, eu terei, tu terás. Então, aí cabe o pronome tu. Tu terás uma resposta quando vierem os documentos enviados por e-mail, os convites enviados por e-mail. Na F, continuavam no aeroporto na expectativa da regularização dos voos. Quem continuava no aeroporto? Os passageiros, meus amigos, meus pais. Na G, aos poucos surgiram no céu alegrando a bela manhã. O que surgiram no céu alegrando a bela manhã? Os pássaros surgiram no céu, as nuvens, os raios do sol. Na H, perderam quase todos os seus pertences com a chuva de granizo. Quem perderam? Eles, algumas pessoas, os moradores da cidade. Então, essa questão 3 é pessoal. Você pode escolher o sujeito que você deve completar no lugar da estrelinha para os predicados. Só fique atento com a concordância verbal. No 4, você já vai completar com predicado. Os termos dados devem funcionar sempre como sujeitos. Então, nós temos os sujeitos e vocês vão completar com o predicado. O verbo deste predicado concordará com o sujeito já expresso. Letra A. Os jovens adolescentes. Os jovens adolescentes gostam de passear. Os jovens adolescentes viajam para fora do país. Então, você vai escolher um predicado para esse sujeito. Na B está na ordem inversa. Famosos nadadores americanos. Venceram o campeonato, famosos nadadores americanos. Percebam que vocês vão completar com um predicado. Então, tem que ter um verbo. Letra C. A criação de um centro esportivo beneficiou os moradores daquele bairro. Ordem inversa. Alguns comentários sobre a nova moradora. Surgiram repentinamente alguns comentários sobre a nova moradora. Na E, eu e jogadores mais experientes. Participamos, porque corresponde a nós. Participamos da final do estadual. Na F, os erros e os acertos fazem parte da vida. Na G, você e seus colegas sempre se dedicam aos estudos. Esses são modelos, exemplos que eu dei de predicado para esses sujeitos.
mas é uma resposta pessoal. Você pode colocar o seu predicado, relembrando que você deve concordar com o sujeito destas orações. Dos sujeitos indicados acima, quais são classificados como compostos, ou seja, possuem mais de um núcleo? Nós vamos observar que a letra E, F e G, os sujeitos são compostos. Na E, eu e os jogadores. Na F, os erros e os acertos. E na G, você e seus colegas. No 5, nós temos uma tirinha do Recruta Zero. O Tenente Escovinha está uma fera com você. Por quê? Ele disse que você derrubou a estátua do Pato Donald dele. Ela quebrou em 1000 pedacinhos. Foi um acidente. Eu não tive a intenção. Bem, ele está vindo aí. Quer falar com você de homem para homem. Aí o Tenente Escovinha chega e rola no chão chorando. E um das personagens diz: tão logo termine seu ataque de choro. Então, observem atentamente que uma tirinha sempre traz um humor. Relacione a expressão em destaque no penúltimo quadrinho, que é falar de homem para homem, com as palavras do último balão e explique o humor. Então, se ele vai falar de homem para homem, como o tenente, o sargento, age como uma criança chorona esperneando no chão. Na letra B, você deve identificar os termos essenciais da primeira oração, do primeiro balão, primeiro quadrinho. O Tenente Escovinha está uma fera com você. Quem está uma fera com você? O Tenente Escovinha, sujeito da oração. O predicado: está uma fera com você. Separe as orações deste período. Este período é um período composto. Nós temos o verbo disse e o verbo derrubou. Então, nós vamos separar as duas orações. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração, ele disse. E a segunda oração, que você derrubou a estátua do Pato Donald dele. Agora nós vamos identificar o sujeito e o predicado dessas duas orações. Os sujeitos. Quem disse? Ele, o sujeito da primeira. Quem derrubou a estátua do Pato Donald dele? Você, o sujeito da segunda. Tudo que sobra será o predicado dessas duas orações. Na primeira oração, o predicado é disse, e na segunda, derrubou a estátua do Pato Donald dele. A palavrinha que é uma conjunção integrante. Ela liga as orações, estabelecendo uma função sintática. Na E, releia esta oração do terceiro quadrinho. Ela quebrou em 1000 pedacinhos. Qual o predicado e o núcleo desse predicado? Primeiro, eu identifico o verbo quebrou. Quem quebrou? Ela, sujeito. Tudo que sobra o predicado. Então, predicado. Quebrou em 1000 pedacinhos. O núcleo desse predicado será o verbo quebrou, porque é um verbo nocional, significativo. É um verbo que indica uma ação. Quantas orações tem o outro período do terceiro quadrinho e separe-as? Nós vamos retornar. Olha só o outro período do terceiro quadrinho. Foi um acidente, eu não tive a intenção. Então, nós temos os verbos foi e tive. 2 orações. Separando-as. Primeira oração, foi um acidente. A vírgula está separando as duas orações. A primeira oração gira em torno do verbo foi. E a segunda, eu não tive a intenção. A segunda gira em torno do verbo tive. Continuando, número 6, você deve circular o sujeito
dessas orações e sublinhar os predicados. Eu deixei em vermelho e sublinhado os sujeitos, mas você deve circulá-lo. E o predicado continuou da mesma forma, em preto. Você deve sublinhá-lo. Depois você vai classificar o sujeito que você circulou em simples ou composto. Simples, um único núcleo. Composto, mais de um núcleo. A festa transcorreu bem animada. Sujeito à festa, predicado, que você vai sublinhar. Transcorreu bem animada. O núcleo é festa. Simples, o sujeito. Na B, o presidente e sua comitiva embarcaram hoje. Quem embarcaram hoje? O presidente e sua comitiva. Você deve circular esse sujeito e sublinhar o predicado embarcaram hoje. 2 núcleos, presidente, comitiva, sujeito composto. Na C, a adolescência não é uma época fácil. O que não é uma época fácil? A adolescência. Circule esse sujeito e sublinhe o predicado não é uma época fácil. A adolescência será o núcleo desse sujeito. Sujeito simples. Meus amigos e até meu pai já assistiram ao filme. Quem já assistiram ao filme? Meus amigos e até meu pai. Circule esse sujeito e sublinhe o predicado já assistiram ao filme. Temos 2 núcleos no sujeito, amigos, pai. São substantivos, são os núcleos. Sujeito composto. Sumiram meus 2 lápis pretos. Está na ordem inversa. Se eu colocar na ordem direta, meus 2 lápis pretos sumiram. O que sumiram? Meus 2 lápis pretos. Esse é o sujeito desta oração. Você deve circulá-lo. E o verbo sumiram, só ele será o predicado. Deve sublinhar. O núcleo desse sujeito é lápis, um único núcleo, sujeito simples. Na F, transformações físicas, encucações, descobertas fazem parte deste período. O que fazem parte desse período? Transformações físicas, encucações e descobertas. Nós vamos circular esse sujeito que é composto por 3 núcleos. É um sujeito, então, composto. E você deve sublinhar o predicado. Qual é o predicado desta oração? Fazem parte desse período. Número 7. Leia uma tirinha de Calvin. A pesca é o esporte mais chato do mundo. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Aquela cara, de desaprovação de Calvin, de desânimo e uma onomatopeia, wash. Então, percebe-se que Calvin caiu no lago. Com certeza, foi puxado por um peixe bem grande. Você deve apontar e identificar o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira, retirar o seu núcleo e classificar esse sujeito. Vamos lá? O que é um esporte mais chato do mundo? Sujeito, a pesca. O núcleo, pesca. Sujeito simples, um único núcleo. Identifique o sujeito oculto na oração. Estamos sentados aqui por 20 minutos. Quem estamos sentados? Nós. Percebam que, a partir da desinência, da terminação do verbo estamos, conseguimos identificar o sujeito, que é nós. Então, trata-se de um sujeito oculto, desinencial implícito, aquele que não está presente na oração, mas nós conseguimos identificá-lo a partir da terminação da desinência do verbo. E na C, nós vamos classificar os sujeitos das orações. 1 para simples, com um único núcleo. 2 para composto, 2 ou mais núcleos. E 3, oculto, desinencial implícito, não está presente, mas conseguimos identificá-lo a partir
da desinência verbal, da terminação do verbo, e o indeterminado, que não está presente e nós não conseguimos determinar de quem se trata. Vamos lá? Os amigos estavam pescando, depois foram para casa. Quem foram para casa? Os amigos. Foi expresso anteriormente. Trata-se, então, de um sujeito oculto. Não se sabe o que aconteceu com Calvin. Quem não se sabe? Alguém que eu não sei quem. Sujeito indeterminado, número 4. O verbo na terceira pessoa do singular, mas o pronome ser. Calvin e Haroldo estavam pescando. Quem estavam pescando? Calvin e Haroldo, 2 núcleos. Composto, número 2. Calvin entediou-se com a pescaria. Quem entediou-se com a pescaria? Calvin, um único núcleo, sujeito simples, número 1. Queridos alunos, não sabe o quanto eu estou morrendo de saudade de vocês. Mas agora nós vamos revisar todos os conteúdos já trabalhados, para que vocês possam finalmente fazer a atividade avaliativa de língua portuguesa. Então, palavra do dia, revisão de conteúdos. Vamos lá. Então, olá, queridos alunos. Hoje nós faremos uma revisão de tudo que já foi estudado para que vocês possam fazer uma atividade avaliativa, uma avaliação. O que vocês acham? Vamos exercitar o que já aprendemos? Nós já aprendemos os seguintes conteúdos. Estrutura do verbo, verbo, que é uma classe gramatical variável, que flexiona pessoa, número, tempo e modo. Fiquem atentos que nós temos tabelas de conjugações verbais, modelos de tabelas, que eu entreguei no início do ano letivo, quando iniciamos os estudos sobre verbos. E você pode consultá-la para tirar suas dúvidas. Tanto a conjugação do modo indicativo quanto do modo subjuntivo. Verbo, palavra variável, que se flexiona em pessoa, número, tempo e modo. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Número, singular e plural. Tempo, presente, pretérito ou futuro. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é o modo que indica certeza de algo. Subjuntivo, hipotético, uma hipótese, uma possibilidade. E o imperativo indica ordem, desejo, pedido. O verbo, ele pode expressar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. O verbo, ele pode se encontrar em 3 conjugações. Falar, terminado em ar, primeira conjugação. Beber, terminado em er, segunda conjugação. Abrir, terminado em ir, terceira conjugação. E os verbos terminados em or, por, compor, repor, vão pertencer à segunda conjugação. Além disso, sobre verbos, nós estudamos também a estrutura, radical, vogal temática e desinência. Junção do radical mais a vogal temática dá-se o nome de tema. Estudamos também os verbos regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que não sofrem alteração nos modelos de conjugação. Já os irregulares, eles têm uma modificação no radical, porque eles sofrem alteração ao serem conjugados, flexionados. Trabalhamos também o advérbio ou a locução adverbial. Advérbio, uma classe gramatical invariável, diferente do verbo. Não varia. Estudamos frase, oração e período. Frase, todo enunciado
com sentido completo. Pode ou não apresentar verbo. A frase inicia-se com letra maiúscula e termina numa pontuação, um ponto. Final, exclamação, interrogação. A oração já é o enunciado composto por um verbo ou uma locução verbal. E o período também apresenta verbo. Só que o período pode ter uma ou mais orações. Sendo período simples, com um único verbo, uma única oração, ou período composto, quando apresenta mais de um verbo, mais de uma oração. Trabalhamos os termos essenciais de uma oração: o sujeito e o predicado. O sujeito é tudo que se declara sobre o predicado. Faço a pergunta ao verbo para identificar o sujeito, aquele que pratica a ação, que expressa pelo verbo que está no predicado. E o predicado é tudo que se informa sobre o sujeito. E no predicado, nós temos a presença do verbo. Trabalhamos a morfossintaxe. O que é morfossintaxe? Vamos relembrar? Morfossintaxe. Essa palavra é formada por morfo e sintaxe. Morfologia mais sintaxe. Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Eu pego a palavra lá dentro de uma frase, retiro e informo a sua função morfológica, a sua classe gramatical. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, pronome, verbo, advérbio. E a sintaxe qual é a função desses termos, dessas palavras, dentro de uma oração. Então, na sintaxe, nós temos os termos essenciais, o sujeito e o predicado, e mais para frente nós vamos trabalhar outras funções sintáticas, como os verbos, que podem ser de ligação, verbos transitivos, transitivo direto, transitivo indireto, ou direto e indireto ao mesmo tempo, ou mesmo um verbo intransitivo, que não tem complemento. Objeto direto ou indireto, que são complementos verbais. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva. São várias as funções sintáticas de termos dentro da oração. Enquanto na morfologia eu pego a palavra separada, retiro e classifico-a quanto a classe gramatical, na sintaxe eu classifico aquela palavra ou aquele termo dentro da oração. Qual é a função sintática dela dentro de uma oração? E os tipos de sujeito, que nós já vimos que são 5. Simples, composto, oculto, desinencial ou implícito, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Vamos lá. Sobre a estrutura do verbo, nós temos a raiz do verbo, que é chamado de radical. A vogal temática, que é o elo de ligação entre o radical e a desinência. E a desinência é a terminação do verbo. É a partir da desinência que eu vou saber se o verbo se encontra na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, se o tempo é presente, pretérito ou futuro, que é o tempo, o modo se é indicativo, subjuntivo. Observe esse exemplo. Amássemos, do verbo amar, elimino o ar. O am, é o radical. O a é a vogal temática do verbo amar, é a vogal temática que designa a primeira conjugação. E temos duas desinências, o se e o mus. A primeira desinência é uma desinência modo temporal. A desinência se é uma desinência de que tempo e de que modo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. E a última desinência, o mos, é uma desinência número pessoal. Qual é a pessoa e o número? Equivale a nós, primeira pessoa do plural. Logo, nós vamos falar um pouco do advérbio. Advérbios são palavras invariáveis que podem modificar ou intensificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, ou mesmo de frases.
Vejamos a colocação na frase através de exemplos. A aluna fala calmamente. O advérbio calmamente é um advérbio de modo, porque modifica o verbo falar. Ficou bastante calma. Bastante é um advérbio de intensidade, porque vai modificar, intensificar o sentido do adjetivo calma. Trabalhou muito calmamente. Temos dois advérbios. Muito, que vai intensificar, é um advérbio de intensidade, intensificar o advérbio de modo calmamente. Preste muita atenção ainda sobre advérbios. Nós temos advérbios que expressam circunstâncias. Advérbios podem expressar circunstâncias de afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, lugar. Então, temos aí disponíveis algumas tabelas de advérbios que eu passei anteriormente, ou mesmo no nosso livro didático para você consultar. E nós temos também o caso de uma locução adverbial, porque a locução é formada por mais de uma palavra. À direita, à esquerda, às vezes, na estante. Eu guardei o meu livro na estante. Na estante, locução adverbial de lugar. Outro exemplo. Com certeza, eu cumprirei todas as tarefas. Com certeza, locução adverbial de afirmação. Agora vamos para a diferença entre os verbos regulares e irregulares. Um verbo regular, por exemplo, você vai reparar que, apesar de serem diferentes, terminam todos da mesma forma. Se mudarmos o pronome, apesar dessa mudança, a forma verbal, a terminação da forma verbal continua igual, continua a mesma. Então, quando não sofre alteração no seu radical ou mesmo na desinência, o verbo é chamado de regular. Olha lá, soltamos, corremos, aplaudimos, saltam, correm, aplaudem. O radical permanece o mesmo. Salte, cor, aplaude, até o D. Então, quando o radical não altera, este verbo é regular. Já os irregulares, você vai ver que na conjugação desses verbos, na primeira pessoa do singular, você pode flexionar, conjugar tanto no presente do modo indicativo ou no pretérito perfeito do modo indicativo para saber se o verbo é irregular, se ele sofreu alteração no seu radical. Olha alguns exemplos. Eu meço, do medir. Eu caibo, do caber. Eu ouço, do ouvir. Então, são verbos que sofrem alteração em seus radicais. Portanto, são classificados como irregulares. Agora, vamos falar um pouco das funções sintáticas. Mas antes, vamos diferenciar frase, oração e período. Frase, todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer uma comunicação. A frase pode ser tanto nominal, quando não apresenta um verbo, ou frase verbal, quando apresenta verbo. Quando a frase é verbal, tem oração. Quando a frase é nominal, não tem oração. Se eu falo assim, socorro, silêncio, é uma frase nominal. Façam silêncio, preciso de ajuda, preciso de um socorro. Façam, preciso, já tem verbo. Já é o quê? Uma frase verbal e possui oração. A oração já é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, por exemplo, façam silêncio é uma oração. Só que é uma oração que tem apenas um verbo. Período simples. Agora, olha o modelo. Não vou viajar porque choveu muito. Vou viajar é uma oração
e choveu é a segunda oração. Já temos um caso de um período composto. Período simples e período composto. Os alunos esperavam a sua vinda. O verbo esperavam, uma única oração, período simples. Os alunos esperavam que você viesse. Esperavam, viesse, 2 verbos. Ali eu tenho o conectivo que é uma conjunção integrante. Então eu tenho 2 orações. Os alunos esperavam a primeira, que você viesse a segunda. Trata-se então de um período composto. Morfologia, morfossintaxe. Na morfologia, é o estudo da classe gramatical, estudo das palavras quanto classe gramatical a que ela pertence, que elas pertencem. Logo, percebam que são 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, conjunção, interjeição, preposição, advérbio. O que é morfossintaxe? Para entendermos o funcionamento da língua, além de levar em conta a sua dimensão discursiva, o discurso, a fala, é necessário também termos um bom conhecimento das formas linguísticas, funções morfológicas e funções sintáticas que elas desempenham nos enunciados, nas orações, nas frases. Porque a relação entre forma e função é um aspecto muito importante na constituição do sentido dos enunciados. Portanto, morfossintaxe é o estudo das relações entre morfologia, que é a forma, a classe gramatical, e a sintaxe, que é a função dessas palavras dentro da oração, tá? Dentro dos enunciados. Olha só, morfologia mais sintaxe, morfossintaxe. Morfologia, estudo dos valores associados a formas linguísticas. A palavra retirada da oração e a sua função morfológica, classe gramatical. Sintaxe, estudo da inserção das formas linguísticas em enunciados lineares, ou seja, em orações. Joaquim corre do cão. Nós temos aí, na morfologia, Joaquim, substantivo próprio, corre, verbo, o do é uma preposição, uma contração, de mais artigo o, e cão, substantivo. Separando agora, quem corre do cão? Joaquim. Sujeito, já é função sintática. Corre do cão, predicado, outra função sintática. Todos os alunos dedicados fizeram as tarefas, suas tarefas escolares. Nós vamos fazer a morfossintaxe desta oração. Primeiro passo é a morfologia, cada palavra separada. Todos, pronome indefinido. Os, artigo definido. Alunos, substantivo. Dedicados, um adjetivo, qualifica os alunos. Fizeram, verbo. As, artigo definido. Suas, pronome possessivo. Tarefas, substantivo. Escolares, adjetivo, qualifica as tarefas. E na sintaxe, vamos separar o sujeito do predicado, retirar os núcleos. E como nós já trabalhamos os tipos de sujeito, podemos classificar o sujeito também. Então, fazemos a pergunta ao verbo. Quem fizeram as suas tarefas escolares? Todos os alunos dedicados. O núcleo será o substantivo, alunos. Um único núcleo, sujeito simples. Predicado, fizeram as suas tarefas escolares. Fazer é um verbo que indica ação, então vai ser o núcleo do predicado. Isso é fazer a morfossintaxe. Morfossintaxe é fazer a morfologia primeiro de uma oração e depois a sintaxe da mesma oração. Sujeito e predicado
são os termos essenciais de uma oração. Sujeito, termo da oração, palavra, um conjunto de palavras, a respeito do qual se enuncia alguma coisa. Já o predicado, o que na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito, salvo nas orações sem sujeito, que vai ser composta apenas por predicado, porque é um sujeito inexistente, não possui um sujeito, em que a oração vai ser formada apenas pelo predicado. Observe o exemplo. As boas obras valem mais que os belos discursos. O que valem mais que os belos discursos? As boas obras, sujeito dessa oração. O núcleo obras, sujeito simples. Valem mais que os belos discursos, predicado dessa oração. E o núcleo desse predicado será o verbo valem. Tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, implícito, elíptico, desinencial, tem vários nomes. Inexistente, oração sem sujeito. Regra. Sujeito simples, uma única palavra, um único núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Indeterminado, eles, vai estar escondido, né, no verbo. Então não se sabe de quem se trata. Oculto, pode ser eu, tu, ele, nós, vós. Então, vai estar escondido, mas eu consigo identificá-lo. E a oração sem sujeito? Verbo que expressa, exprime fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir, verbo haver ou fazer indicando o tempo decorrido, ou verbo ser também indicando tempo, ou então indicando distância. São tantos quilômetros até São Paulo, oração sem sujeito. São 20 horas, oração sem sujeito. Vamos lá, os exemplos. A linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Núcleo, mulher. Sujeito simples. O menino e a menina chegaram. Quem chegaram? O menino e a menina. 2 núcleos, menino, menina. Sujeito composto. Pode ocorrer de ter 2, 3 ou mais núcleos. Chegaram cedo à festa. Quem chegaram? Eles. Alguém que eu não sei quem. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Pode ocorrer também o verbo estar na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Precisa-se de um ajudante. Quem precisa-se de um ajudante? Ele. Mas ele quem? Alguém que não sei quem. No oculto ou desinencial implícito, chegamos cedo à festa. Quem chegamos? Nós. A partir da desinência verbal, consigo identificar esse sujeito. Ele é oculto. Cheguei cedo à festa. Quem cheguei? Eu. Também oculto. E oração sem sujeito? Fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Chover, ventar, trovejar, relampejar, nevar, anoitecer, amanhecer. São todos verbos que indicam fenômeno da natureza. São orações sem sujeito. Havia muitas pessoas lá. Haver, com sentido de existir, oração sem sujeito. Agora o existir terá sujeito. Existiam muitas pessoas lá. O que existiam lá? Muitas pessoas. É o sujeito do verbo existir. Agora, o haver no lugar do existir, ele é uma oração sem sujeito, porque ele é um verbo transitivo direto. E muitas pessoas será o objeto direto. Faz 2 anos que não a vejo. Oração sem sujeito. Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Há 2 anos que não frequento a sua casa. Há 2 anos. Também verbo haver com sentido aí de tempo decorrido. São 8 horas. Verbo ser indicando tempo, oração sem sujeito. São 3 quilômetros até a sua casa. Verbo ser indicando distância, também oração sem sujeito.
Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Revisamos todos os conteúdos para que você tenha um excelente desempenho em sua atividade avaliativa. Basta você baixar o arquivo, imprimir e responder com bastante atenção e dedicação à sua avaliação. Eu confio em seu potencial. Capriche na letra, na organização, início de resposta, letra maiúscula. Coloque o ponto final nas suas respostas. Caso você necessite, retorne às videoaulas anteriores para que você possa, assisti-las e auxiliá-lo no decorrer do cumprimento desta tarefa avaliativa. Podem me procurar no WhatsApp, estarei à inteira disposição para ajudá-los. Pegue todo o material disponível, seu livro didático, as videoaulas, os exercícios anteriores que já foram corrigidos, para que você tenha uma gama, um conjunto de coisas para você estudar, para você ter um suporte, um apoio para fazer esta atividade avaliativa. Conquiste seus sonhos com coragem e brilho no olhar. Deus abençoe o destino dos seus sonhos. Carinhosamente, tio Marcelo. Um forte beijo no seu coração e boa sorte na atividade avaliativa. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.